A paz do Senhor, meus irmãos. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à matéria que nós temos estudado nas últimas semanas, Escola Bíblica Dominical do curso Talita, essa é a nossa terceira aula. Nós já temos estudado, nas duas aulas anteriores, a respeito do ensino no ministério de Jesus Cristo, da pedagogia no ministério de Jesus Cristo. Nós já vimos isso na última aula. Nós vimos a respeito do ensino como um legado de Jesus e a sua importância na igreja primitiva. E também nós já estudamos a respeito do surgimento da escola dominical. E hoje nós vamos começar no quarto tópico, que tem como título a escola bíblica e a sua contribuição na educação cristã. O primeiro subtópico vai nos falar a respeito da educação cristã ou ensino religioso. E a gente não pode confundir a educação cristã com o ensino religioso, que são duas coisas diferentes. A primeira, que tem a ver com a educação cristã, ela é uma filosofia na educação, conforme o próprio nome sugere, enquanto a segunda é o ensino de uma determinada religião. Vai ensinar os dogmas, as doutrinas de qualquer tipo de religião. Então, a educação cristã está relacionada a um estilo e a um tipo de educação baseada nos princípios cristãos e fundamentado naquilo que a Escritura Sagrada ensina. Enquanto que educação religiosa, ela tem a ver com o ensino a respeito dos dogmas, das doutrinas de uma determinada religião, seja ela qual for. Então, não é necessariamente a mesma coisa, educação cristã e ensino religioso. O segundo subtópico vai falar a respeito da educação cristã, tem como preposto, fazer discípulos. O principal objetivo da educação cristã é fazer discípulos. Isso é muito mais do que simplesmente dar e fornecer conhecimento às pessoas nas quais nós estamos ensinando. O cristianismo ele é mais do que simplesmente uma fé abstrata, que está relacionada ao campo das ideias. Ele é também algo que muda a vida do homem de forma concreta, de algo que pode ser aplicado de forma plena no dia a dia do ser humano. Então, o cristianismo, a gente sempre precisa ter a fé cristã e a educação cristã, ela não pode apenas transmitir um conhecimento vazio, mas é um conhecimento que vai mudar o estilo de vida das pessoas, porque a palavra de Deus e a fé cristã é uma fé transformadora que muda a vida do homem. A fé cristã e a educação cristã, ela vai falar de muitos conceitos que estão relacionados à nossa mente, que são abstratos, conceitos teológicos a respeito de Deus, a respeito da fé, de doutrinas cristãs, doutrinas bíblicas. Mas todos esses conceitos que a gente vai aprender eles de forma teórica, eles vão ter uma aplicação prática na vida das pessoas. E isso está totalmente relacionado ao fato de que a fé cristã, ela vai gerar discípulos, ela vai formar discípulos. E discípulo é aquele que é o aluno, aquele que vai aprender não apenas o conhecimento teórico que o discipulador tem a ensinar, o mestre tem a ensinar, mas que vai aprender um estilo de vida com princípios que estão estabelecidos e firmados de acordo com a fé cristã. Então, a educação cristã pode ser definida como uma instrução formal sob a perspectiva do cristianismo ou da fé cristã, ou seja, ela é uma educação formal que está relacionada com os princípios da fé cristã e do cristianismo. Deus, ele levantou, quando nós lemos em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ali o apóstolo Paulo fala sobre dons ministeriais, e ele fala que Deus mesmo escolheu uns para apóstolos,
outros para evangelistas, outros para pastores e outros ainda para mestres e doutores. Entre as qualificações que nós percebemos e lemos ali em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que o próprio Deus levantou dentro da igreja, nós encontramos pessoas que foram chamadas pelo Senhor para serem mestres, ou seja, pessoas que foram chamadas pelo próprio Deus para ensinar a sua igreja. E o apóstolo Paulo, ali no versículo 11, ele fala que isso para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esses mestres que são levantados, todos esses ministérios, na verdade, né, que são levantados dentro da igreja, ele tem um propósito definido pelo próprio Deus, e o propósito definido e estabelecido pelo próprio Deus é o aperfeiçoamento dos santos. Quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando principalmente do chamado que Deus tem para que, chamando pessoas para serem mestres, para serem educadores, para serem ensinadores. E esse chamado que Deus faz é um chamado que tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que compõem a sua igreja. E embora sejam santos porque foram salvos, foram santificados por Deus, não são perfeitos e precisam sim ser aperfeiçoados por Deus. E a maneira que Deus se utiliza para aperfeiçoar a sua igreja é por intermédio da educação cristã, do ensino que é dado pelos mestres. Claro, através também dos outros ministérios, mas no contexto em que nós temos falado sobre a escola bíblica dominical e sobre educação cristã, Deus ele chama essas pessoas com esse objetivo, né, para serem instrumentos dele, para aperfeiçoamento da sua igreja. A teologia cristã, né, da educação cristã, parte do preposto que a Bíblia é a base ou fundamento de toda e qualquer doutrina da igreja. Ou seja, toda abordagem ou ensinamento deve partir da perspectiva cristã e que, por sua vez, das pressuposições bíblicas, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, a teologia da educação cristã, a base da educação cristã é de que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus. Nós que somos chamados para sermos educadores e ensinadores dentro da casa do Senhor, nós precisamos ter isso de forma clara e objetiva como um fundamento da nossa fé, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que o fundamento da igreja e o fundamento da educação é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso através da revelação que ele deu aos profetas, aos apóstolos, através da Sagrada Escritura. Porque é essa a mensagem transformadora, a mensagem que vem da Palavra de Deus, que vem da Bíblia Sagrada e que realmente tem a capacidade de formar discípulos. Não é o nosso ensino, mas é um ensino que vem do próprio Deus e que nós apenas somos os canais que Deus se utiliza para que o nome dele seja glorificado e para que pessoas venham sendo moldadas, trabalhadas, aperfeiçoadas pelo poder maravilhoso da sua palavra. E assim discípulos são feitos, que com o principal objetivo é não fazer discípulos para nós, mas nós sermos instrumentos de formarmos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Nós imitamos a Cristo, mas o objetivo principal é de que as pessoas venham nos imitar ao momento em que nós imitamos a Cristo. E então, de forma indireta, elas não estão imitando a nós, mas estão imitando o nosso mestre superior, que é o Senhor Jesus Cristo. Ela defende a educação cristã, uma abordagem educacional holística, que não considera apenas o universo material, mas também a realidade espiritual. A educação cristã ela não trabalha apenas com as questões desta vida terrena, mas a educação cristã ela trabalha também com questões que estão relacionadas à vida espiritual das pessoas, para além do que esse mundo material que nós conhecemos. Ela também, por isso, ela não vê o ser humano apenas como um animal biológico, mas como alguém que foi criado à imagem de Deus.
esse pressuposto de crermos na Bíblia Sagrada nos leva a crer que nós, seres humanos, somos criados à imagem de Deus. E por isso o ser humano é um ser superior a todas as demais criaturas. Porque, como a palavra de Deus diz, nós somos a coroa da criação. Né? Aquilo que Deus criou de maior inteligência sobre todas as coisas, que é o ser humano, e colocou para ele dominar todas as demais criações de Deus aqui nesta terra. Então, o ser humano ele é superior a todos os animais biológicos. Né? E aí a gente, de certa forma, entra na questão do criacionismo e do evolucionismo. Porque como cristãos, nós devemos ser criacionistas e crermos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso dá um status superior ao ser humano em relação a todos os demais seres vivos. Porque se o evolucionismo está certo, o que é que vai ser dito? De que o ser humano ele é apenas um ser que evoluiu um pouco mais. Mas qual que é a diferença minha para um rato? Segundo a teoria da evolução, apenas a questão de que eu evolui mais do que o rato. Mas não há diferença nenhuma, segundo eles. Mas nós que somos cristãos e temos como pressuposto a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós entendemos e sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso somos superiores a todas as demais criações de Deus, todas as demais criaturas de Deus. E por isso precisamos do ensino da palavra de Deus, que muda a vida do homem, que torna um homem caído, porque a palavra de Deus ensina, nos revela de que o homem ele caiu do seu estado original. Deus criou o homem de forma perfeita, ali no Éden, Adão e Eva. Mas o homem ele caiu desse estado de perfeição e, desobedecendo a Deus, permitiu que o pecado dominasse sua vida e entrasse no mundo. E desta forma, o homem se distanciou de Deus. E agora, através da palavra de Deus revelada e o ensino dela, todos os dias o homem é trazido de volta da sua rebeldia para a comunhão com Deus e do seu pecado para uma vida de santidade. Isso tudo é feito por Deus por intermédio da educação cristã. Então, a educação cristã ela tem como objetivo principal o fazer discípulos, o fazer pessoas que aprendem não apenas teoricamente, mas sobretudo de forma prática a viver a palavra de Deus, tendo como principal exemplo o nosso sumo mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro subtópico fala a conceituação de discípulo, discipulado e discipular. O discípulo, ele é o protótipo da igreja. E todo aquele que é ingresso à igreja pelo ato da salvação é considerado um discípulo do Senhor Jesus. Na educação cristã, segundo Lawrence Richards, tem de se preocupar com a vida, com o crescimento da vida eterna dentro da personalidade humana, em direção à semelhança de Deus, de Cristo, que a dá. E o discipulado, à medida que o discípulo é informado da palavra, processa-se a transformação da nova vida, levando a conformar-se com a imagem de Jesus Cristo. Então podemos entender a profundidade das seguintes palavras, que estão registradas em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O resultado é a conformidade do discípulo com Jesus Cristo. Também, como está em Romanos 8, 29, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o discípulo, a figura do discípulo é a figura daquele que ele é o protótipo, como diz aqui, o protótipo da igreja, que significa que ele é o original, ele tá relacionado com aquele que volta à origem daquilo que Deus criou. O discípulo ele vai voltar e vai ser aquilo que Deus criou o homem para ser. Quando o homem se torna um discípulo de Cristo, ele está voltando daquela situação caída, como eu já havia comentado, para voltar-se agora para se conformar à imagem de Cristo.
E o discipulado é um instrumento que Deus usa para que o ensino da palavra de Deus é feito. O discipulado é esse processo do ensino que é feito na vida do discípulo. E o discipular está relacionado àquele que dá o ensino, né? O discipulador. O processo na igreja, educacional na igreja, ele está relacionado à informação. Quando nós ensinamos dentro da igreja, nós estamos levando para os nossos alunos informação. Mas não apenas informação, porque todo o ensino traz informação. Mas nós, como temos a palavra de Deus, nós estamos levando transformação, porque a mensagem que nós levamos, o ensino que nós levamos, é um ensino transformador. E aí, depois disso, nós levamos a uma conformação. Porque o homem natural, ele vive de forma diferente daquele estabelecido pelo padrão de Deus, longe da presença de Deus. E ele, conforme a palavra de Deus lhe é ensinada, e Deus vai trabalhando dentro do seu coração, ele vai se conformando à imagem de Cristo e aos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Como eu já havia afirmado, o homem ele foi criado à imagem de Deus, né? A sua semelhança, como está revelado em Gênesis. Mas fato é de quando o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus no ser humano, né? Ela foi manchada, né? Ela foi riscada, ela foi abalada. Embora em todos os seres humanos exista assim um pouco da imagem de Deus, marca da imagem de Deus, essa imagem ela está manchada pelo pecado, ela tá como que se fosse você pensar num espelho cheio de trincos por causa do pecado. E isso faz com que haja ali problemas na personalidade, no caráter das pessoas que estão longe de Cristo. E quando a palavra de Deus é ensinada, essa pessoa que está marcada pelo pecado, que somos todos nós como seres humanos, ela vai se voltar a se conformar conforme a imagem de Cristo e conforme aquilo que a palavra de Deus ensina. E ela retorna para o estado original, como um protótipo, né? Como um discípulo verdadeiro. E ali, nessa formação, ela é feita através do ensino bíblico, né? De forma eficiente, de forma eficaz e de forma efetiva. Então, o ensino da palavra de Deus, ele é de suma importância para que o discípulo passe pelo discipulado e venha depois, posteriormente, também a discipular e fazer novos discípulos. No sentido geral, a educação se preocupa em fazer com que as pessoas saibam o que os professores sabem. Por outro lado, a educação cristã tem a proposta de ajudar os discípulos a se tornarem como seus mestres são. Fazer discípulos significa convidar outros a serem como eles são, como eles mesmos eram aos olhos de Jesus. Pois aos que convertiam, Jesus lhe ensinava: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, qual que é a conceituação? A gente faz um discípulo, a gente o discipula para que ele se torne um discipulador. E isso vai se tornando uma propagação. E a palavra de Deus vai se passando de pessoa a pessoa, de geração a geração e influenciando a vida de outros, né? O próximo subtópico fala sobre o discípulo, o protótipo da igreja. A palavra vem do latim, que significa discipulatus, a palavra latim, significa conjunto dos alunos de uma escola e está relacionado ao aprendizado, o estado de quem é discípulo. No sentido bíblico, né, de acordo com o professor Marcus Tuller, é aquele que, compreendendo o significado da redenção, deliberadamente entrega-se a Jesus Cristo em inexprimível gratidão. Ele entende aquilo que Cristo fez por ele através da cruz do Calvário. Dessa forma, ele se entrega totalmente a Deus, para que Deus possa trabalhar na sua vida. E ele assim deseja conhecer mais sobre Deus e mais a respeito da sua palavra. E aí ele começa então a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, é aquele que se volta para as verdades de Deus. Discipulado, né? O que significa?
Se a igreja é formada de pessoas contempladas pela maravilhosa graça de Jesus, então é um momento histórico em que cada membro é ingresso no corpo de Cristo. A participação inicia com a chamada divina e, consequentemente, a aceitação ao convite das boas novas de salvação. Assim, podemos dizer que o discipulado também se inicia com uma chamada divina. A ideia está expressa no Evangelho de Marcos, que registra Jesus ensinando junto ao mar, e passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu, como está registrado em Marcos, capítulo 2, versículo 14. Jesus, ao chamar para o discipulado, não fez como propósito de tratar dos convertidos como fazendo em sessões de terapia psicológica, mas levá-los a espelharem na sua vida. Então, o discipulado tem como significado principal seguir os passos de Jesus, né? Ou seguir o seu exemplo. Jesus, quando ele chama aqueles 12 homens para o seguirem, para serem seus discípulos, eles estavam lhes ensinando, não apenas com as suas palavras, mas com a sua vida, como eles deveriam agir e a maneira correta que eles deveriam levar as suas vidas, de modo que buscassem glorificar a Deus. Então, a palavra de Deus ela diz, né, que Jesus ele ensinava com autoridade, não como os fariseus. E a principal razão pela qual Jesus tinha autoridade naquilo que ele ensinava era pelo fato de que Jesus não ensinava apenas com as palavras, mas dando exemplo aos seus discípulos de como eles deveriam se proceder. Essa também precisa ser nossa característica, né? Termos autoridade naquilo que nós ensinamos. Né? Quando a gente ensinamos, quando a gente fala que alguém tem autoridade, alguém é uma autoridade naquilo que fala, é porque aquela pessoa vivenciou aquilo, é porque aquela pessoa tem experiência naquilo. Né? Fulano é autoridade em determinado assunto, porque ela conhece muito bem o assunto e experimentou muitas vezes aquele assunto. Né? Um médico que é uma autoridade, um especialista em determinada área da medicina, porque ele já tratou muitos pacientes daquela determinada área, porque ele tem um conhecimento aprofundado naquela área, então ele tem experiência naquela área. E Jesus ele tinha autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Nós precisamos buscar em Deus essa autoridade quando ensinamos, de modo que os nossos alunos venham olhar e não venham ver em nós apenas pessoas que falam a respeito das coisas de Deus, mas que experimentaram essas coisas de Deus. Né? Não somos apenas teóricos, mas somos pessoas que passaram por essa experiência de mudança, passaram por essa experiência de transformação e temos a convicção de que somos transformados pelo Evangelho e que conhecemos de fato esse Deus, de quem nós estamos ensinando, de quem nós estamos falando. E as pessoas não venham olhar para nós como pessoas a quem elas possam dizer assim, eu quero seguir o que ela fala, mas não seguir o que ela faz. Mas como ensinadores, as pessoas possam não olhar o que falamos, mas também, principalmente, aquilo que nós fazemos. Porque, né, como dizem, né, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E o discipulado está muito relacionado ao viver junto, ao conviver e seguir os passos e seguir o exemplo. Jesus chamou os discípulos por 3 anos no seu ministério aqui na Terra aproximadamente. E eles viveram com Jesus. Não apenas ouviam os discursos de Jesus, mas eles podiam perceber como em Jesus havia vida, porque Jesus estava sempre em comunhão com o Pai e vivia aquilo que de fato ele ensinava. Então, o discipulado está relacionado, como diz aqui na nossa apostila, a relacionamento. Relacionamento que nós precisamos ter com os nossos alunos, mas relacionamento que os nossos alunos precisam buscar com Deus, influenciado pelo nosso ensino. E relacionamento muda as nossas vidas. Né? É interessante a gente parar para pensar e observar de que quando a gente se torna próximo de alguém, muito amigo de alguém, nós geralmente nos tornamos pessoas parecidas com essa pessoa. A gente começa uma amizade com alguma pessoa e a gente começa a conviver com ela. Né? E a gente começa a conversar, a criar intimidade com aquela pessoa, começamos a nos tornar mais amigos daquela pessoa e é interessante como que há uma troca nessa relação. Porque em determinado momento você começa a gostar de coisas que você anteriormente, antes de ter aquela amizade, não gostava. Mas depois de começar a se relacionar com aquela pessoa, de ter aquela amizade, você começa a ter gostos parecidos com os seus amigos. Porque relacionamento
traz influência, né? Há quem diga, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. A palavra de Deus diz, né? Como podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Então, fato é de que quando você quer saber a respeito de uma pessoa, você pode olhar para as pessoas com quem ele tem amizade, porque vai dizer muito a respeito de quem ele é. E discipulado está relacionado a relacionamento com Jesus, está relacionado a relacionamento com Deus. E Deus nos chama para relacionamento. Né? Deus não quer que a gente aprenda as coisas na teoria, mas quer que nós experimentemos a sua graça e tenhamos um relacionamento com Deus. O ensino é uma ferramenta que nós temos para que nós venhamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Mas o objetivo principal é nós nos aprofundarmos e crescermos em intimidade com esse Deus maravilhoso que quer se relacionar conosco. E a prova que ele quer se relacionar conosco é que ele se revelou através da sua palavra, se revelou através de Jesus que se encarnou, e é a própria palavra, o próprio verbo de Deus que nos deixou todo o seu ensino, que o Espírito de Deus que habita na vida do salvo, e esse Espírito de Deus nos ensina, né? Jesus é maravilhoso o que Jesus fala nos evangelhos, e o Espírito, na verdade, vos ensinará. Né? O Espírito Santo, ele nos ensina e nos conduz em toda a verdade de Deus. Isso é coisa maravilhosa. E fala do discipulado, que é o aprendizado da palavra de Deus, que não é apenas uma aula que a gente ouve, mas é uma vida que a gente tem com Deus. E a aula é apenas um instrumento para nós aprendermos melhor como nos relacionarmos com esse Deus, para que ele cada dia nos aperfeiçoe. Não pode existir discipulado se não houver relacionamento. Muitos querem fazer discipulado, mas poucos querem se envolver. O discipulado é o processo de formar vidas, ensinando-lhes um novo estilo de vida com base no Evangelho do Reino. Então, nós, para fazermos discípulos, nós precisamos nos envolver com as vidas, com as almas, de forma que tenhamos relacionamentos com elas e as conduza através desse ensino para que elas tenham um relacionamento com Deus, porque elas vão se tornar discípulos de Jesus, não nossos discípulos, porque elas precisam se tornar a imagem de Jesus e não a nossa imagem. O terceiro, aqui mais um outro próximo subtópico fala, né, discipular, o ato de fazer discípulo, né, e fala a respeito dessa ação que é o ato de discipular. E como eu já havia dito, ela está relacionada principalmente ao fato de as pessoas buscarem e verem em nós exemplos a ser seguidos. Discipular é uma ação que indica de maneira objetiva, antes de tudo, o salvo foi formado para ser de Jesus. Discipulado envolve mais, seja como eu sou, do que faça o que eu digo. Se nós queremos formar discípulos, nós precisamos ser exemplos acima de qualquer coisa. Quem você causará impacto. Jesus colocou sobre os ombros da igreja o encargo de fazer discípulos de todas as nações, ou a árdua tarefa de pregar o evangelho. É responsabilidade da igreja de procurar e traçar estratégias de educação que facilitem o grande propósito, que está lá em Efésios, como já havia comentado, capítulo 4, versículo 12. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos a responsabilidade de, se formos chamados por Deus para ensinarmos dentro da igreja, de gerar dentro desses discípulos de Jesus, que eles sigam o nosso exemplo. Precisamos ser bons exemplos por isso. E seguindo o nosso exemplo, eles se tornem discípulos de Jesus como nós primariamente precisamos ser. E através disso sejam edificados e aperfeiçoados até que chegam à estatura completa de Jesus Cristo. Né? Isso mostra a beleza da igreja e a importância da igreja. É por isso que fé cristã não pode ser uma fé vivida em isolamento, de forma individual. Cristianismo é fé que se vive em comunidade. Não dá para ser cristão sozinho, porque nós precisamos ser instrumentos de Deus dentro da igreja para ensinarmos e para sermos também ensinados. Porque um e o outro membro da igreja, um vai aperfeiçoando o outro através do ensino da palavra de Deus. O labor discipular não é tratar as pessoas, entretanto, é levar as pessoas a se espelharem na vida de Cristo. Não é, como dissemos, uma sessão de terapia psicológica
o discipulador deve entender que o discípulo só crescerá se o Senhor estiver envolvido no processo de tratamento. É algo que Deus realiza, que Deus faz. Nós apenas somos instrumentos de Deus, mas é Deus quem está realizando. Por isso a gente precisa ter um relacionamento com os nossos alunos, mas principalmente levar os nossos alunos a ter um relacionamento com Deus, porque é Deus quem os traz o aperfeiçoamento e quem trabalha na vida destas pessoas. Fazer discípulo está no imperativo, é uma ordem, é uma incumbência, é um encargo prescrito pelo próprio Senhor Jesus. Ele é a autoridade competente para dar esta ordem. Então, é uma ordenança, né? Não é a grande comissão que tem a ver com a evangelização, né? A grande comissão que tem a ver com o ensino da palavra de Deus, que Jesus nos deixou, como uma vez eu ouvi um pastor falando e ele falou corretamente, ela é a grande comissão e não a grande sugestão. Jesus não sugeriu que nós evangelizássemos, Jesus não sugeriu que nós ensinássemos, Jesus ordenou que nós fizéssemos isso. Então, ele é uma ordenança, né? É a grande comissão, ele nos comissionou, ele nos chamou, ele nos ordenou para isso. E nós precisamos obedecer, se nós somos discípulos dele, a evidência de que nós somos discípulos, porque ele disse, aquele que me ama é aquele que obedece o meu mandamento, e entre os mandamentos está o mandamento de ensinar. E Deus nos chamou que nós possamos exercer da melhor forma possível, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas venham ao conhecimento e aperfeiçoamento através da palavra de Deus. Aqui tem uma frase de John Wesley que fala: evangelizar pessoas sem integrá-las em um grupo onde possam aprender e crescer é como gerar filhos e entregá-los a assassinos. Então a gente precisa evangelizá-la para que essas pessoas, porque na hora que a pessoa se converte, ela é como um bebê na fé. E esse bebê ele precisa agora do quê? De cuidados. Né? Um bebê precisa de ser corretamente alimentado, de ser corretamente cuidado para que ele possa crescer, para que ele possa amadurecer e futuramente ele possa ter também fazer outros bebês, que é relacionado ao discípulo. Você faz um discípulo e esse discípulo vai fazer outros discípulos. E nós precisamos fazer parte de todo esse ciclo, de toda essa cadeia interminável que tem perdurado já 2000 anos. Né? E se a gente gera um filho, evangelizamos, ganhamos a pessoa para Cristo, mas não integramos ela a uma igreja, para que ela possa aprender a palavra de Deus, para que ela possa ser alimentada, para que ela possa ser ensinada, é como se a gente tivesse um filho e jogasse ele para um assassino, porque aí ele vai morrer, ele vai ser assassinado, ele vai perder a vida. Então ele foi salvo, foi convertido, mas ele não está sendo alimentado, ele morre de fome. Se você pega um bebê, tem ele, mas você não alimenta, ele vai acabar morrendo. E é por isso que o ensino na igreja é o alimento espiritual, para que essa pessoa venha crescer, venha amadurecer, venha ser fortificada, venha ser fortalecida, até que ela chegue à capacidade de poder ela mesma também ser um instrumento de Deus para fazer os discípulos. E esse processo de amadurecimento dura a vida toda, né? O processo da santificação que Deus faz em nós após a nossa conversão é um processo que ele é progressivo e ele vai a vida toda. Todos os dias o Espírito Santo está nos ensinando, está nos aperfeiçoando, está nos santificando, e isso através do ensino, da pregação da palavra de Deus. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para fazer isso, né? E para que as pessoas venham crescer, venham se desenvolver e amadurecer na fé cristã. O quinto subtópico, o quinto tópico, aliás, né? Só uma coisa que eu esqueci aqui, né? Tem 3 elementos fundamentais no processo do discipulado: o chamado à salvação, o chamado à santificação e o chamado ao serviço. Então a pessoa é salva, a partir daí ela vai iniciar o processo de santificação através do ensino da palavra de Deus, porque Jesus disse: santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação vem pelo ensino da palavra de Deus, e depois o chamado ao serviço. Quando cresce e amadurece espiritualmente falando, ele vai ser agora um instrumento para servir a igreja e para fazer mais discípulos, para ser instrumento para a glória de Deus. O quinto tópico fala a escola bíblica dominical, o ensino bíblico fundamental. Deus deseja que sua igreja viva cada vez melhor e esteja preparada para toda boa obra. A EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, que é a nossa matéria, tem a sua parcela de contribuição dentro do propósito divino, pois procura alcançar os alvos do evangelismo
e do doutrinamento cristão, produzindo uma estreita relação com Cristo e uma vivência cristã prática. Então, Deus ele quer que a sua igreja viva cada vez melhor e seja preparada para toda a boa obra. Nós precisamos estar preparados para toda a boa obra. E a escola dominical, ela é um instrumento poderosíssimo para que isso possa acontecer. E ela pode ser instrumento de evangelização e também de doutrinamento cristão, através do ensino da palavra sistemática da palavra de Deus. Pessoas que são salvas indo à escola dominical. Quantas crianças não são levadas à escola dominical por vizinhos, por amigos, por amiguinhos de escola, e ali permanecem na igreja a vida toda. E quantas marcas a escola bíblica dominical ela não deixa na vida de uma pessoa, né? Eu me recordo ainda na minha infância de quando eu ia para a escola dominical e como isso foi importante, é importante ainda a escola bíblica dominical na minha vida. A escola bíblica dominical até hoje me traz muitos ensinos, eu aprendo muito da escola bíblica dominical, mas na minha formação básica, no meu fundamento ali, foi de extremamente importante. Eu lembro de escolas bíblicas dominicais, de quando ainda com os meus 7, 8 anos, aprendendo a palavra de Deus, e até hoje essas histórias ficaram marcadas dentro da minha vida e dentro do meu coração, revelando de como a escola dominical é um instrumento poderoso para que Deus trabalhe na vida das pessoas, para que pessoas sejam salvas e que pessoas aprendam a palavra de Deus, sejam aperfeiçoadas. O primeiro subtópico aqui do quinto tópico fala a escola bíblica dominical e o ensino formal na igreja. A escola bíblica dominical é um dos órgãos que dá aos crentes as noções das doutrinas bíblicas fundamentais. O ensino básico, o ensino essencial. Sem o devido conhecimento das doutrinas bíblicas é fácil o crente ser arrastado para o mal. Então a escola dominical ela vai dar o ensino básico para o cristão, ela vai dar um ensino essencial para o cristão. Crente que frequenta a escola bíblica dominical é um crente mais forte, mais fortalecido, que tem substância, porque ele conhece a palavra de Deus de uma forma mais aprofundada. E ele não é levado por todo o vento de doutrina que tem por aí, por falsos profetas que aparecem por aí cada vez com um modismo novo, muitas vezes disfarçado de ovelha, mas são lobos devoradores. E é interessante porque o falso profeta ele é sutil muitas vezes, e nem sempre ele é escrachado, ele é escancarado. Às vezes o falso profeta a gente percebe pela sutileza dele. E às vezes o falso profeta ele não prega nenhuma mentira, mas ele deixa de pregar muitas verdades. E o crente que frequenta a escola dominical, o crente que conhece a palavra de Deus, ele consegue perceber aquilo que não está apenas patente, mas o que está latente, aquilo que está ali nas entrelinhas, aquilo que as pessoas não conseguem perceber. Existem falsos profetas que eles maqueiam a verdade. Eles não deixam, eles pregam meias verdades, ou então eles pregam verdades, mas omitem outras verdades, Falsos profetas que falam muito de amor, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, mas não falam de inferno, não falam da ira de Deus, que são temas importantes, omitem parte da verdade. Um dos grandes problemas das seitas, e dos falsos profetas que enganam as pessoas é que toda seita e todo falso profeta não tem só ensino errado. Porque se uma seita pregasse só coisas erradas, e se um falso profeta ensinasse só coisas erradas, ninguém ia ser enganado. Tem muitas coisas que falsos profetas e seitas ensinam que são verdades, muitas vezes verdades da palavra de Deus. E só que no meio de tudo isso tem ali embutidos várias mentiras, várias falsidades, várias heresias, que só estão muitas vezes sutis. E um crente que não busca aprofundamento na palavra de Deus, não busca ter substância na vida espiritual através do ensino da palavra de Deus, que não frequenta escola bíblica dominical, vai ser um crente que não vai conseguir perceber esses ardis, essa sutileza, e vai muitas vezes engolir tudo aquilo que é falado. Então a escola bíblica dominical, ela é uma espécie, digamos assim, de vacina, contra esse tipo de coisa. O crente que frequenta, ele tem que estar vacinado, para que quando vier o falso profeta, ele já sabe, e ele vai saber discernir muito bem de que aquilo ali não vem de Deus, de que aquilo ali bonito, é eloquente, fala alguma verdade, mas que ali no meio falta alguma coisa, ou tem coisa ali que não é muito certa, porque ele tem o conhecimento da palavra de Deus,
porque ele é aluno da escola bíblica dominical. Também fala aqui da escola bíblica dominical, além do ensino básico, do ensino essencial, que vai dar o conhecimento bíblico para que ele não venha a ser arrastado por falsos profetas, é um ensino que é necessário para que o cristão, como um recém-nascido, possa ter crescimento saudável na fé e espiritual até atingir maturidade. Então, é básico, é essencial e é necessário aquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, porque é uma necessidade que vai fazer com que a gente venha amadurecer e crescer espiritualmente na fé. Um crente precisa do ensino da palavra de Deus. Tem crentes que, e isso é muito bom, nós pentecostais às vezes somos muito assim, buscamos a experiência com Deus, que é bom buscarmos, precisamos mesmo, vida espiritual, mas nós precisamos de ensino da palavra de Deus. Um crente que busca só experiência, mas não busca ensino, muitas vezes ele vai ficar vivendo de experiência e essa experiência não vai ser ali tratada pelo ensino da palavra de Deus. E ele pode correr o perigo de vivenciar experiências que, na verdade, são coisas que não têm embasamento bíblico nenhum. Às vezes coisa criada por ele mesmo, ou até pode acontecer de que venha de espíritos malignos, que são experiências sobrenaturais. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, ele conhece a voz do seu pastor Jesus Cristo. E ele sabe que quando a experiência que ele passa, ela está pautada na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. E ali ele sabe que aquilo que realmente vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala que nós precisamos nos apresentar como bons obreiros, que manejamos bem a palavra da verdade, que não temos do que nos envergonhar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos manejar a Bíblia muito bem, para que nós não tenhamos do que nos envergonhar. Pedro também fala que nós devemos responder com mansidão a todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Nós precisamos estar preparados para responder todos os que pedirem a razão da nossa fé. Mas como a gente vai saber a razão da nossa fé se a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, se a gente não aprende isso na escola bíblica dominical? É por isso que nós precisamos sermos instrumentos de Deus, de um ensino com excelência na escola bíblica dominical e também sermos alunos da escola bíblica dominical. O ensino formal tem seus bons rudimentos da doutrina de Cristo, que chamamos de os princípios elementares, doutrina da salvação ou ABC dos ensinamentos espirituais para alicerçar, basear e formar o cristão. Então, ali no ensino formal, através da escola bíblica, nós vamos ter todas a base da fé cristã. E como é importante um crente conhecer a palavra de Deus. Um crente precisa conhecer, e a escola bíblica dominical é um instrumento para isso. Precisa saber falar de trindade, precisa saber falar de doutrina da salvação, precisa saber a respeito de vida eterna, conhecer aquilo que a Escritura tem a dizer sobre todas essas coisas. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais relativista, cada vez mais secularista, e as pessoas perguntam a razão da nossa fé, no nosso serviço, nossos estudos, na faculdade, na escola, não importa na nossa família. E aí, a gente como crente precisa não termos o que nos envergonhar e sabermos manejar bem a palavra da verdade e explicarmos a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Nós precisamos estar preparados para isso e nós precisamos, por isso, nos dedicar ao estudo da palavra e à escola bíblica dominical. Aqui fala a respeito da CPAD, que no nível das Assembleias de Deus, que faz a principal editora das Assembleias de Deus, e ela tem currículos para todas as faixas etárias, desde o maternal até aos adultos. E ali ela vai desde os rudimentos, tem também as revistas de discipulado, que são os elementos básicos da fé cristã, até para que o homem se torne um homem perfeito, chega a ser a estrutura completa de Cristo. O segundo subtópico fala a escola dominical, o ensino sequencial, que é isso que eu já havia dito. Ela vai desde os rudimentos da fé cristã até temas bíblicos aprofundados. Como a maior escola teológica do mundo é a escola bíblica dominical. Pessoas que querem fazer cursos de teologia, que é uma bênção, a gente tem que buscar conhecer mesmo teologia, para nos aperfeiçoar, para podermos servir a Deus melhor, servir a sua igreja melhor.
nada de errado com isso. Mas buscam isso, mas não frequentam escola bíblica dominical. O maior arcabouço, né, o maior conhecimento teológico está ali na vida da igreja, na escola bíblica dominical. Um crente talvez nunca fez teologia, mas é um frequentador da escola bíblica dominical. E lê a palavra de Deus, conhece muito mais do que muitas vezes alguém que está indo para cursos teológicos, porque é isso que dá fundamentação e substância para a fé cristã. E ela vem desde as faixas etárias até as classes mais adultas, né? O Talita, que é um curso mais para educação infantil, né? A escola bíblica dominical é de suma importância para a formação dessas crianças, que no futuro, se forem bem ensinadas, ali podem ser convertidas, né? Porque não é porque são crianças de filhos de crianças, porque são salvas, precisam ali serem ensinadas, para que o evangelho venha entrar no coração delas, venham ser salvas. E a escola dominical é um instrumento para que no futuro tudo isso que elas aprenderam venha a servir de base, para que elas venham se tornar, né, quem sabe obreiros, ou mesmo pessoas que trabalham secularmente na sociedade, mas que são crentes, que conhecem a palavra de Deus e que vão viver, né, nas suas profissões seculares como pessoas que vão cumprir e praticar a palavra de Deus, né? Como educadores cristãos, mesmo na parte infantil, que é ainda mais importante, nós devemos deixar marcas nessas crianças, para que no futuro elas venham se tornar homens e mulheres de Deus, tanto para a vida da igreja, quanto para a vida da sociedade, na evangelização e servindo como pessoas e como profissionais, qualquer que seja a área que elas trabalhem, possam trabalhar e fazer isso para a glória de Deus. A escola bíblica ela vai trabalhar com toda a sequência, com temas adequados aos adolescentes, às crianças, com didática adequada a cada faixa etária. E é um instrumento maravilhoso de Deus na vida do cristão. O terceiro subtópico fala da escola bíblica dominical e a Bíblia Sagrada, né? Como eu já disse, né, a escola bíblica, a educação cristã, ela tem como pressuposto o fato de a Bíblia ser a palavra de Deus, né? A palavra inerrante e inspirada por Deus. O apóstolo Paulo fala, toda a escritura, né, a palavra de Deus diz, né, toda a escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia Sagrada, ela tem tudo que nós precisamos. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente. Tem tudo o que precisa para o homem ser preparado para toda boa obra, para que ele se torne semelhante a Cristo. Né? É uma fonte inesgotável de conhecimento, porque vem do próprio Deus que é eterno, que é infinito, e nessa palavra, como a Bíblia ela é poderosa, como a palavra de Deus é grandiosa, né? Como a Bíblia Sagrada ela é um manancial de vida que flui dela, e nós temos ela, e nós precisamos nos dedicar, crer, ter essa convicção, né? Nós precisamos ter essa convicção de que nós estamos lidando com a palavra do Deus vivo, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela é capaz de discernir as intenções e os pensamentos, vai até a divisão da alma, do espírito de medula, enfim, ela vai até a divisão do homem, e ela vai e ela entra, e ela é poderosa, e como disse o profeta Isaías, ela não volta vazia, mas ela cumpre o objetivo pelo qual Deus a enviou. E esta palavra é que Deus confiou nas nossas mãos, para que nós venhamos ensinar a sua igreja, ensinar os pequeninos, ensinar as crianças, que nós possamos utilizar e valorizar isso. Nós somos pessoas privilegiadas pelo Senhor. Fazer a obra de Deus é um privilégio. Deus não precisa da gente, mas Deus nos chamou e nos deu o privilégio de fazermos parte do seu reino e sermos instrumento, embaixadores desse reino, para que possamos levar essa mensagem adiante. Que eu e você possamos valorizar essa oportunidade que o Senhor nos dá, que possamos nos empenhar, lembrando da palavra de Deus, né, inspirada, a palavra que perdura séculos. Né? Quantas pessoas se levantaram para tentar descredibilizar a Bíblia, né? Tantas pessoas que se levantaram para tentar fazer com que ela caísse em descrédito. Essas pessoas passaram, né? Mas a palavra de Deus, ela continua viva e transformando vidas ao redor do mundo, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus é eterna e ela vai
prevalecer. Então a palavra de Deus é viva e ela está nas nossas mãos como instrumento para que nós possamos pregar e anunciar e ensinar ela àqueles que estão, que Deus colocou em nossa confiança. O quarto subtópico fala a escola bíblica dominical e a fé cristã. As atitudes dos discípulos eram tão idênticas do Senhor que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Foi em Antioquia que os crentes foram pela primeira vez chamados cristãos, porque eles se pareciam com Jesus Cristo. Precisamos nos identificar de tal forma com aqueles ensinos e conceitos para que façamos jus ao mesmo título. Há igrejas, comunidades, nações, pessoas que se intitulam cristãos e vivem mergulhados em densas trevas espirituais. Vida cristã é muito mais que fazer parte de uma igreja, ter uma credencial, unir-se a uma igreja ou ter uma religião. A fé cristã, a vida cristã, ela muda a vida do homem. Tiago, quando escreve sua carta, ele fala, a fé sem obras é morta em si mesma. Uma pessoa que diz que tem fé em Jesus, mas não tem a vida transformada, que tem a fé cristã, mas não vive como os ímpios vivem, essa pessoa tem uma fé mentirosa. Porque a fé em Jesus é uma fé transformadora. Aquele que diz que o homem deve andar, como ele andou. Aquele que diz ser cristão precisa andar como Jesus andou. E a escola dominical ela vai forjar esse caráter, vai corrigir aquilo que está de errado em nós. Tiago ele faz uma comparação também, quando ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é como um homem que contempla o seu rosto sobre o espelho e saindo logo se esquece de como era. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, é como uma pessoa que contempla o rosto sobre o espelho. O espelho, o Tiago está comparando com a palavra de Deus. O espelho revela aquilo que há de errado na minha aparência. O espelho, eu posso olhar para o espelho pode mostrar que eu estou mal vestido. O espelho pode mostrar que eu estou com manchas no rosto, que eu estou despenteado. Mas se eu olho para o espelho e saio do espelho do mesmo jeito, é como se eu nunca tivesse olhado para o espelho, como se eu tivesse esquecido de quão mal vestido eu estava, de como descabelado eu estava. Eu preciso consertar aquilo que está de errado na minha aparência quando eu olho para o espelho. E a palavra de Deus ela tem o mesmo efeito, porque a palavra de Deus ela revela para nós os erros, os pecados, aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E nós precisamos corrigir em Cristo Jesus. E essa correção nós vamos fazer através da palavra, do ensino da palavra de Deus, do ensino correto da palavra de Deus. Aqui fala que John Wesley, quando fala das fontes e normas teológicas que fundamentam a fé cristã, faz com base no consenso rudimentar das 4 fontes e normas específicas principais que são conhecidas por quadrilátero wesleyano, que por sua ordem são escritura, tradição, razão e experiência. Então, primeira base da fonte do consenso rudimentar, daquilo que fundamenta a teologia, a fé cristã em geral, é a escritura, que é a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, é a tradição. Nós sempre precisamos olhar para aquilo que Deus tem realizado através do tempo, através da história da igreja. Porque Deus ele levantou homens, levantou teólogos, levantou pastores durante a história da igreja, e esses homens, eles fizeram interpretações a respeito daquilo que estava revelado nas Sagradas Escrituras. E a gente precisa se apossar disso, porque muito disso foi inspirações que Deus foi dando ao longo da história, para que as pessoas pudessem ter um entendimento correto a respeito de verdades das Escrituras Sagradas. Resgatando ensinos antigos. A gente tem o exemplo de Lutero, que resgatou no século XVI a verdade de que o justo viverá pela fé. Isso faz parte agora de forma tradicional da igreja, da tradição da igreja. E a gente precisa sempre olhar para que a gente não venha cometer erros, para que a gente não venha cometer heresias. Porque o evangelho não é novo, ele é antigo, é um caminho que já foi trilhado por muitas pessoas. Não queremos eu e você sermos inovadores, queremos ser eu e você apenas ecos daquilo que já tem sido pregado há séculos e séculos. E venhamos fazer, vamos juntar essas vozes do passado, a afirmar as verdades bíblicas. E isso é olhar para a tradição. A razão, porque nós precisamos pensar a respeito da nossa fé, e a experiência, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Essa é o quadrilátero que faz parte dos fundamentos da fé cristã. O quinto subtópico fala EBD. A agência importante da igreja
para laborar na educação cristã. A escola dominical ela é um instrumento poderoso. Nós vivemos, como eu disse, no mundo secularista. Aqui na nossa apostila vai dar o exemplo aqui um pouco daquilo que hoje a gente tem como ideologia de gênero. E sempre, em todas as épocas, tem ideologias contrárias à palavra de Deus. E a gente tem aqui o exemplo que foi dado aqui de um filho do Brad Pitt e da Angelina Jolie, casal muito famoso nos Estados Unidos, de atores, que tem uma filha que ela tem 3 anos, tinha 3 anos quando a apostila foi feita, e essa menina prefere se vestir como menina e ser chamada pelo nome de John, que é um nome masculino, é um nome de homem. E porque ela não se vê como uma mulher, como uma menina, mas como alguém que é um menino, como alguém que nasceu do sexo masculino. Isso é uma deturpação à criação estabelecida pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que Deus criou macho e fêmea, Deus fez homens e mulheres. Hoje se tem muita ideologia de que nós nascemos de forma neutra e é a sociedade quem nos forma a nossa identidade, aquilo que no nosso gênero é formado, nossa opção sexual vai ser formada ao longo da nossa vida. Mas nós sabemos pela palavra de Deus, biologicamente, isso é uma fonte da biologia, de que existem 2 sexos, o masculino e o feminino, e de que isso são ideologias contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. E quando nós conhecemos a palavra de Deus e a ensinamos de forma correta, nós vamos corrigir esses erros para que os servos do Senhor Jesus, para que os cristãos não venham cair nessas falácias, nessas mentiras, nessas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. É só um exemplo, mas tantas outras ideologias nós vivenciamos nesse mundo secularista, nesse mundo relativista do nosso tempo. E fazendo o ensino correto da palavra de Deus dentro da escola bíblica dominical, é um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos combater essas coisas e para que a Igreja de Cristo seja protegida contra essas ideologias que não provêm de Deus e confrontam as suas verdades. Aqui fala dos desafios, da igreja do século XXI na escola bíblica dominical. Mas a escola bíblica dominical, ela tem 3 principais missões aqui fala. A primeira é ensinar, a segunda é ensinar e a terceira é ensinar. E nós precisamos permitir que nós sejamos instrumentos de Deus e façamos esse trabalho com dedicação. Não importa se temos poucos ou muitos alunos, mas com excelência, porque quem recebe é Deus e isso é para a glória dele, para que pessoas sejam edificadas, a igreja aperfeiçoada, se livre de falsos ensinos, se livre de falsas ideologias e seja preservada pura para o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a nossa terceira aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição dos irmãos. Permitindo Deus, nós teremos então a quarta e nossa última aula. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós aprendemos então hoje, sobre mais 2 tópicos aqui da apostila, que é sobre a escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical e sua contribuição na educação cristã, e a escola bíblica dominical e o ensino bíblico fundamental. Que Deus abençoe sua vida, eu estou à disposição dos irmãos. Fiquem com Deus.